Fala pessoal, bom dia. Iniciando a semana, semana importante, semana onde nós teremos aí a divulgação, né, das penas, do resultado relacionado aí ao julgamento, né, onde tem ali como principal personagem ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, então ficar de olho, porque dependendo do que seja julgado, do que seja divulgado aí durante a semana, isso pode trazer volatilidade ao mercado, ficar atento principalmente às reações vindas lá dos Estados Unidos, né, se teremos mais sanções ali de acordo com o resultado do julgamento. Além disso, né, uma semana importante marcada por dados de inflação, né? Durante a semana teremos a divulgação de um dado de inflação relacionado ao produtor e também ao consumidor. Então, com toda essa expectativa de corte de juros, né, que está praticamente dado pelo mercado, que teremos um corte de juros em setembro, né? A expectativa, entendo que seja ali de 0,25, né? Mas vamos ficar atento principalmente como que o mercado reage, se a gente ver ali algum dado que surpreenda, né, que fuja um pouco ali do consenso. Então, uma semana bem importante aí que pode ter bastante volatilidade, tá? Bem, vamos começar falando do Ibov, né? Para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube, e lembrando que a gravação das oportunidades da semana é em parceria com o canal Monitor do Mercado. Vamos lá, coloquei o Ibovespa na tela. Semana passada, né, eu tinha uma linha vermelha aqui na região dos topos anteriores e chamei a atenção que apesar dele ter rompido ali, que eu ainda acompanharia ali, né, para ver se ele não iria falhar, né, ele até rompeu, voltou, e eu tinha uma expectativa ainda de pelo menos um teste do topo, aí no 142.400 que ele tinha deixado. Bem, ele corrigiu, segurou ali por volta do dia 3, 4 de setembro e deu mais uma puxadinha para cima, inclusive renovando o máximo ali na sexta-feira, né? Na sexta-feira ele deixou uma máxima lá no 143.300 ali mais ou menos. Ele forma um pivôzinho aqui, tá, pessoal? Então, repare que o 139.800, 139.600 passa a ser ali uma região, né, onde ele marca um fundo nessa pernada de alta. Então, o que eu diria aqui relacionado ao Ibovespa? Na minha opinião, ainda segue sendo para cima, tá? Então, se for para procurar alguma coisa, eu ainda sigo ali com uma leitura com viés mais comprador. É claro que comprar exatamente neste ponto não é a melhor região, né? Eu acho que para quem está procurando compra, esperaria mais um teste aqui da região dos 140, 139.800, e aí o preço segurando tentaria mais outra puxada para cima. Ou então deixa ele continuar a movimentação de alta e qualquer pullback dá novas oportunidades na compra, tá? Só toma cuidado, né? Assim, tem um candidato ali que está chamando a atenção, está em boa região de suporte, tem boa relação risco-retorno, não vejo por que ficar de fora, tá? Mas só toma cuidado para não ficar pesado, né? Porque eu entendo que se o mercado ele não der continuidade nessa movimentação de alta, ele já volta para testar o 139.800 novamente. E aí tem uma observação, não pode perder, tá? Se ele perder essa região do 139.800, 139.600, vai perder esse fundinho aí no dia 3 de setembro, cuidado, porque ele pode trabalhar abaixo dessa região e ele abre alvo para testar de novo esse 134.600, quem sabe até mesmo lá no 132.500, tá? Então é importante para quem está comprado e para quem procura compra que o Ibovespa permaneça aí acima dos 139.800 para a gente entender que ele está dando sequência na tendência de alta, tá? Voltou para baixo de 139.800, entendo que começa a ficar um pouco mais esquisita essa movimentação. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar ele tem uma movimentação de queda. Semana passada eu chamei a atenção pelo fato do dólar ter feito um fundo, testado o fundo anterior e não ter perdido, tá? Só que ele não conseguiu romper para cima dos 5.560. Então esse dólar começa a consolidar nessa região de fundos, né? Deixa eu até apagar esses desenhos aqui de curto prazo. Então ele começa a formar uma região de suporte no curtíssimo prazo, aqui na região dos 5.445, né? 5,44,5 mais ou menos. E tem uma região aqui de resistência, eu vou colocar esse topo, tá na região dos 5,56 ali mais ou menos, tá?
Vamos lá, swing trade, né? Swing trade eu entendo que esse dólar não tem muita coisa para ser feita. Mas pelo fato de ele estar em região de fundos anteriores, eu até tentaria uma compra pelo risco com alvo curtíssimo aí na região dos 5,53, 5,56, testar esses topinhos anteriores. E se ele perder a mínima, tem que estopar. Stop curtinho aí abaixo do fundo e primeiro os alvos na região de 5,56. O ponto importante aqui é o seguinte, se ele romper para cima de 5,56, esta movimentação de alta, ela pode buscar até a região dos 5,74, 5,75, né? Então teríamos ali um dólar um pouco mais forte. A tendência, né, do dólar ainda segue sendo de baixo, né? Ah, mas você fala que a tendência é de baixo, e por que você está falando ali que na região que o dólar está mais interessante a compra? É porque a relação risco-retorno no momento, eu vejo que fica mais interessante acreditando que o dólar segure mais uma vez nessa região de fundo e volte para testar os 5,56, né? Então, do preço atual até os fundos que o dólar marcou recentemente aí, você tem aí cerca de 70 pontos para baixo, com possíveis alvos aqui se ele buscar essa região de 84, 85, acaba sendo meio que 1 para 1, né? Então, assim, é uma região bem brigada, o dólar não tá fácil por aqui, tá? Consolidou, então 5,45, 5,44 trabalha como suporte no curto prazo, e o alvo passa a ser a região dos 5,56. Se perdeu 5,44, aí aquele alvo que já foi dito anteriormente aqui, próximo de 5,35, tá? Ele volta para testar essa região em verde aí, que nós já vimos marcada aí no passado, tá? Então vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, dólar viés de baixa, mas consolidou testando fundos anteriores no curtíssimo prazo, pode voltar um pouquinho ali para testar 5,56, tá? Toda semana eu trago candidatos, né? E separei 2 candidatos aqui que eu entendo que vale a pena ficar de olho, tá? Semana passada eu trouxe 2 candidatos também, um deles começou a andar bem, né? Não sei se vocês acompanharam, foi o gráfico de IDUC, né? Então, YDUQ3. Chamamos a atenção semana passada, hoje ele está sentindo um pouquinho, mas chamamos a atenção a semana passada aqui na região, né? Quando ele tocou aqui os 12,20, ele chegou a dar uma puxada aí de quase 10%, né? Então ele deu uma puxadinha interessante ali para cima. Tá certo que ele começa a bater cabeça, tá? O importante aqui, né, para quem tá comprado, bem, para quem tá comprado, até para quem conseguiu comprar no preço um pouco mais para baixo ali, eu entendo que vale a pena pensar em fazer algum tipo de proteção. Mas o importante é que ele começa a respeitar aí próximo desses 13,30, tá, pessoal? O Edu que tem que fazer algo parecido com isso, formar um pivôzinho e mandar para cima. Se ele passar direto aí, perder 13,30, aí eu tentaria sair pelo menos num 0-0, porque a gente pode ver ela acabando ali falhando, né, nessa região de resistência, tá? Então só chamar a atenção porque estava andando bem, né? Não tinha observado a abertura ele já sentiu no dia de hoje, mas ainda vejo que tem sim chance dele segurar nos 13,30 e mandar para cima. Vamos ver se ele faz isso daí. Os candidatos da semana que eu tenho aqui, o primeiro é CPFE3, tá? É um candidato que eu entendo que vale a pena ficar de olho, tá? É importante que CPFE respeite esta faixa de preço, né? Ele está testando exatamente aqui, né? Sexta-feira ele deixou uma máxima aqui nos 38,65, 38,70 mais ou menos. Hoje está um pouco mais pesado, né? O mercado hoje está um pouco mais pesado de modo geral. É importante que CPFE faça algo parecido com isso, ó. Não perca essa região de fundos anteriores. O ideal é que ele não volte para baixo dos 37, tá? Para baixo de 37, aí eu já descarto, não vejo muita coisa para ser feita. Se ele não perder os 37, começar a trabalhar para cima desses 38,70, 38,80, eu entendo que vale uma tentativa. Você vai ter um stop aí de cerca de 4,5, mais ou menos ali. Vai ter um primeiro alvo aqui nesta região dos 40 e 50 centavos, daria mais ou menos 1 para 1, e depois um segundo alvo aqui na região dos 41 e 40, que daria ali cerca de 7%, tá? Rompendo para cima dessa região, a CPFE pode andar bem, inclusive eu posso pegar com a ferramenta de projeção, e aí teríamos alvos acima desses 41 e 40, alvos lá nos 43 e 40, podendo até mesmo buscar os 44 e 25 ali, tá? Então, gosto de CPFE, entendo que está numa região que a relação risco-retorno é interessante, está ali testando região de suporte, só precisa reagir, só precisa respeitar, respeitando aí, não perdendo os 37, entendo que é um bom candidato para quem procura a compra, tá? Outro candidato que eu separei aqui, que vejo, né, que está ali num ponto que chama atenção, é o gráfico de Ipera, pessoal, Hype 3. Então, Hype 3.
Bora lá, Hype 3, está testando aqui uma região que ele deixou lá nos 22,60, 22,70, ele já fez um teste aqui por volta do dia 13 de agosto, mandou para cima e agora volta para testar esse último fundo. Não pode perder, tá? Se perder, ele forma um pivôzinho de baixa, né? E aí você consegue entender que ele fez esse primeiro movimento de queda, retração, e depois dá outra pernada para baixo, aí ele pode devolver boa parte desse movimento de alta, quem sabe voltar lá para casa dos 19 novamente, tá? Então, é importante que ele não perca a faixa em verde. Como ele está testando a faixa em verde, eu entendo que a relação risco-retorno é mais interessante para compra. Não perdendo aqui, apontando para cima, stop seria abaixo do fundo, ele tem que romper os 24,60, que é uma primeira resistência, só que rompendo para essa região, ele abre alvos até a região dos 28, tá? Vai ter um primeiro ponto aqui nos 26,50 e depois lá nos 28. Ou seja, imaginando ali que a gente consiga entrar próximo de 23,80, né, quando o preço começa a reagir, daria um stop de cerca de 7%. Se ele for testar esses topos anteriores, dá quase ali 18%, né? Então dá mais de 2 para 1 ali numa movimentação de alta. Por isso que eu gosto, entendo que está no ponto interessante. Mas volto a repetir, não pode perder aí essa região dos 22, 22,20, 22,10, tá? Perdeu ali, aí eu vejo que fica feio. E quem estiver comprado tem que estopar, porque ele pode voltar tudo de novo lá para casa dos 19. Não vejo ali que faça sentido ficar segurando, tá? Então, importante é que Ipera respeite essa faixa dos 22 aí para retomar uma movimentação de alta. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, pegar aqui o Trading View. Vamos lá, pessoal, o S&P 500, né? O S&P 500 ele segue subindo, né? É um ativo ali que realmente não corrige, né? S&P 500 é para cima. Olha, não vejo muito o que ser feito aqui, né? Porque comprar nessa região de topo tá um pouco mais esticado, tá? Para quem está comprado, o que eu diria é o seguinte: não pode perder os 6.340, 6.350. Se perder, aí eu vejo que vale a pena estopar, porque ele tende a buscar os 6.200, tá? Então, o S&P 500 é para cima. Se por um acaso ele seguir ali esticando, né, dando mais uma puxada aí de alta, aí sim, qualquer pullback a gente volta a pensar na compra, tá? Comprar agora nessa região de topo aí é uma região que ele tem brigado bastante ali desde o dia 15 de agosto, né? Ele rompe, mas não dá continuidade. Então acho que a compra aqui fica um pouco mais arriscado. Mas de qualquer forma, o viés ainda segue sendo de alta para o mercado americano, tá ok? Então vamos ver o que o S&P 500 faz nos próximos dias. Mas o importante aí para quem está comprado, né? Conforme eu já comentei, é que ele não volte mais para baixo dos 6.340, tá? Perdeu as 340, aí eu entendo que fica esquisito e não vejo por que ficar segurando compra, beleza? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana e a semana que vem a gente está de volta aí com mais uma oportunidade, mais uma, né? Gravação ali das oportunidades da semana em parceria com o canal Bonito do Mercado. Abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.